Eu quero falar com você, que talvez já esteja em um ponto onde tudo parece apagado, onde não há mais jeito para o seu casamento, onde a rotina ela tem destruído cada palavra de carinho, cada afeto, cada gesto de amor, onde só existe gritaria, falta de respeito, aonde seu coração começa a acreditar que não tem mais jeito. Mas tem jeito sim, porque memória cura casamento. E hoje é o que eu vou falar com vocês, memória cura casamento. Meu nome é Marina Braz Braga, eu e o meu marido somos casados há 14 anos e nós desenvolvemos um método Cama, Mesa e Bíblia. E eu já quero te lembrar, trazer à memória uma coisa muito importante. Nós que fomos chamadas para edificar, nós precisamos começar a edificar a nossa casa até pelo conteúdo que nós assistimos aqui no YouTube. Então, se você quer receber um conteúdo de qualidade, com base na palavra de Deus, para mudar o seu casamento, para fazer ele florescer, se ele tá bom, para melhorar ainda mais, para entender o que é esse método Cama, Mesa e Bíblia, se inscreva neste canal e faz um compromisso aqui comigo, vamos fazer uma aliança. Fica até o final do vídeo. Fazendo sentido para você, você também compartilha com alguém. Porque é importante a gente transbordar aquilo que faz sentido e que pode ajudar o próximo. É por isso que eu não quero guardar só para mim aquilo que nós aplicamos. Tanto é que eu já trouxe até algumas coisas aqui para mostrar para vocês como que a gente aplica essa ferramenta da memória curar o casamento, dela fazer florescer o casamento. Olha, eu quero começar a trazer para vocês aqui aquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus, para contextualizar o que eu vou te ensinar hoje. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Lamentações, no capítulo 3, 21. Muita gente recita, fala esse versículo, mas às vezes não conhece o contexto da qual ele foi falado e também não entende como aplica. Mas Jeremias, ele escreveu assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando ele escreveu isso, ele não estava, gente, vamos na versão Marina aqui da Bíblia, lá no Mar Vermelho, pegando um sol, só vendo o pessoal ali. Ele não estava nesse contexto. Sabe qual que era o contexto que ele estava? No contexto de ruína. O povo de Judá tinha sido levado ao cativeiro babilônico. Eles tinham visto o templo sendo queimado, a cidade sendo destruída. Eles tinham sido levados para um lugar onde eles estavam passando fome, privação, onde vários familiares já não estavam com eles porque tinham morrido durante as guerras que se sucederam. E esse era o contexto. E ele trouxe: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe por quê? Porque eu quero te ensinar uma coisa aqui. A primeira coisa é leia a palavra para poder aprender. Segunda, alguma coisa te fez muito sentido, escreve. Eu falo muito isso. Fala com a sua boquinha que é abençoada, que Deus te deu para liberar palavras de vida. E também, se puder, escreve. Quando eu tive esse entendimento, eu escrevi, para eu não esquecer. Quando a gente muda o que escolhe lembrar, a gente muda o que ainda pode viver. Então, quando Jeremias estava escrevendo, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, não é que a situação estava maravilhosa, não. Mas ele estava trazendo a memória para poder mudar o que ele ainda poderia viver. E é isso que nós precisamos fazer no nosso casamento. Você que não consegue colocar isso em prática, eu vou te mostrar como que é trazer à memória o que traz esperança. Você pode escolher o que vai alimentar a sua alma, se são as mágoas ou os momentos que o amor floresceu. Quero contar para vocês uma história aqui, que eu chamo a história da mulher ingrata. Eu já conversei com uma mulher que ela tinha uma vida muito, muito boa. Já estava um pouco mais idosa, tinha os filhos criados, os filhos estavam prosperando. Só que ela, quando falava do marido, ela falava assim: ele, um homem muito ausente, sempre trabalhando muito. E com essa questão de trabalhar, eu cuidava das crianças e ele nem sabia o que estava acontecendo. Mas ele fez, né?
Ela contava dessa forma, mas quando a gente ia observar o contexto, até conversando também com outras pessoas ali que viveu com ela este contexto, a gente percebia que aquilo que ela trazia era as mágoas dela, era a dor dela. E o que realmente, com certeza, gente, entender que aconteceu, sim, mas é você mudar aquilo que você alimenta. Aquilo que você alimenta na memória, ela vai fortalecer o seu espírito. Então, se você fica fortalecendo só as mágoas, se você fica nessa narrativa só do que foi ruim, não consegue colocar é como se você mudasse o seu óculos daquilo que você está reproduzindo na sua memória, naquilo que você está falando. O trazer a memória o que traz esperança é você lembrar das coisas boas. Então, se essa mulher pegasse e começasse a falar assim, nunca nos faltou nada, sempre teve. E é uma coisa que até ela mesma fala, não, sempre tive tudo. Sempre tive tudo. Ele, apesar de ser assim, me dava dinheiro, eu comprava as coisas, eu comprava roupa, andava bem arrumada, diferente dos lugares. Então, quando você começa também, até se você for conversar com alguém assim, começa a fazer perguntas positivas para levar a pessoa a ter um outro raciocínio. Então, quando você começa a investigar e você começa a mudar a narrativa, isso ajuda você a fazer o quê? A fortalecer o seu espírito. Então, aquilo que você alimenta, anota isso. Aquilo que você alimenta na memória, você fortalece no espírito. E é isso que eu faço aqui, dentro do nosso método, no capítulo 6 lá do nosso livro 7 Dias para o Amor. Se você ainda não tem o livro, eu recomendo muito que você tenha. Vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo, mas é muito importante você ler de acordo com... Nós temos um desafio ali, são 7 dias para o amor. Estamos terminando agora um desafio, mas se você quiser participar do desafio, estar nesse ambiente onde a gente tem uma única intenção, fortalecer o casamento, viver o amor, viver o casamento da forma que o Senhor concebeu, você entra lá no nosso grupo, ele é gratuito, Chamadas para Edificar, e quando tiver outro desafio, você também pode participar. Mas a gente já entendeu que não pode estar na memória. Eu até tenho que seguir aqui, gente, senão eu me perco. Mas nós já entendemos o que não pode estar na memória. Não pode estar mágoas. Ah, Marina, mas aconteceu, eu vou fingir que não aconteceu? Não é fingir que não aconteceu. Quando a gente muda o que escolhe lembrar, você vai escolher o que você vai lembrar. Você não vai ficar lembrando do que foi ruim. Você vai escolher lembrar do que foi bom, para mudar o que você ainda pode viver. Como no contexto ali de Jeremias, eles, além de ter vivido coisas boas antes do cativeiro babilônico, eles tinham uma promessa. Esse versículo que a gente fala muito, que Deus fala, eu é que sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz. É lá em Jeremias 29:11. A gente fala muito desse versículo. Isso aí era a promessa que Deus estava fazendo para eles antes deles irem para o cativeiro babilônico. Antes. Então, uma outra coisa também que tem que estar na nossa mente é aquilo que é bom e aquilo também as promessas que o Senhor tem para nós. A promessa que o Senhor tem para o nosso casamento, sabe qual que é? É que na eternidade não vai ter casamento. Mas eu gosto muito de falar com meu marido que até depois do fim. Sabe por quê? Até depois do fim, mesmo que não haja casamento, eu vou saber que aquele homem que eu edifiquei na casa dele, aqueles filhos, eu edifiquei na casa dele não, eu edifiquei na vida dele, aqueles filhos que eu edifiquei, eles estarão comigo na eternidade, é uma promessa. Mesmo que não tenha casamento, eles vão estar ali. Fala sério comigo, pensa aqui comigo. Existe algo que te anime mais do que saber que o que você faz hoje, o que você está plantando hoje, vai levar essas pessoas para viver a eternidade ao seu lado, ao lado do nosso amado, do nosso Pai. Gente, essa é a nossa maior esperança. Então, imagine só, se você não é intencional nas suas escolhas, você pode trazer a morte. A morte, sim, porque se você não apresenta
o nosso pai, da forma correta para os seus filhos, para o seu marido, ele vai escolher outra coisa. Então o peso também é grande. Eu sei que às vezes é até pesado dizer isso, mas por isso que nós somos chamadas a edificar. A salvação, ela é individual, mas a forma pela qual eu escolho viver o ser cristão, ser cópia de Jesus, vai levar muitas pessoas também para ele. Então, por isso que a gente tem que entender que não é, eu vou fazer a obra, eu vou ir e pregar o evangelho. Não, você está nessa caminhando, indo e pregando o evangelho com o seu testemunho, pregando o evangelho com o jeito que você escolhe lembrar das coisas e falar das coisas, para trazer esperança, tanto para você como para quem está ao seu redor. Mas voltando aqui, senão eu vou perder. Mas é bom, Deus tem algum motivo para falar isso. Reativar as memórias boas. Como eu vou reativar as memórias boas? Gente, mulher gosta muito de filmes de romance. Quem não gosta? Eu gosto. Um dia eu vou falar aqui só sobre os filmes de romance. Mas sabe qual é o melhor filme de romance que nós temos para assistir? O do nosso casamento. Ai, olha, tá aqui, tava guardado, sabe aonde? No criado mudo do meu marido. Porque ele gosta, tipo, para as crianças verem. Eu gosto de e também assistir quando... Eu lembro que há uns 10 anos atrás, a gente estava passando por um grande momento, assim, de bastante dificuldade no casamento. Inclusive, ele nem estava em casa, ele estava viajando, já tinha uns 13 dias a trabalho. Gente, isso aqui... Nossa, vocês não têm noção. Foi a primeira vez que eu fiz a transcrição da minha mensagem de casamento. Então, isso é muito importante. Na época, lá em 2020, naquela época que nem podia fazer casamentos, aquela coisa, um casal, eles escolheram casar, porque eles queriam muito casar. E eu lembro que quando eles estavam lá, quando começou o casamento, eu percebi que só tinha gente tirando foto, não tinha ninguém gravando o casamento. Aí eu percebi e falei assim, eu vou gravar esse casamento. Gravei, acabei com a memória do meu celular, depois queria tirar fotos, tinha que usar o do meu marido, mas eu gravei. Depois eu fui para os noivos e perguntei, por que vocês não gravaram o casamento, só tirou foto? Ah, não, porque ficava muito caro. E me falaram que o melhor mesmo importante é ter fotos. Eu falei, as fotos são importantes. Mas o que o celebrante falou aqui nesse dia... Você acreditando mesmo que você escolheu uma pessoa para abençoar as suas alianças, abençoar este momento, ele teve uma inspiração divina que era direta para vocês. Então, por isso que eu gravei. Guarda esse vídeo aqui. Quando nos momentos de necessidade, assista. Eles guardaram? Eles assistiram? Não. E agora já estão separados. Menos de 5 anos depois. Isso aqui, gente, isso aqui... Ai, nossa... Lembrando aqui dessa história, gente, é uma história real. E eu fico muito triste quando as pessoas, quando é um conselho que vem de alguém que já tem um pouco mais de vivência. Às vezes a gente tem que ter muito entendimento, um coração ensinável, que você tenha um coração ensinável para receber o conselho e para colocá-lo em prática. Não basta só concordar na hora, não, coloque em prática. Mas esse daqui é o nosso álbum de casamento. Quem nos segue ali no Instagram, quantas vezes a gente está ali mostrando para os nossos filhos o nosso álbum de casamento. Isso gera nos nossos filhos o desejo de casar, o desejo de entender como que é o que diz lá em Gênesis 1:28, que fala que então se uniu o homem e a mulher, né? Que conta essa história. Eu lembro quando eu olho assim, essa foto aqui, ó, essa foto, eu e meu marido celebrando aquele dia. Então é isso que a gente precisa trazer à memória, sabe? Aqueles momentos bons, não só o momento do casamento, isso aqui tipo, a gente pode dizer que são alguns registros, mas ao invés de ficar lembrando dos registros ruins, porque coisas ruins aconteceram, lembra do que é bom. Por isso que tenha seu álbum de casamento, tenha seu vídeo de casamento ali à mão. Outra coisa que eu gosto muito, gente, e não é que eu sou aquela guardadora de um monte de coisa, não. Tudo se resume a esses aqui, ó. O álbum e essa pasta aqui. Eu falei com meu marido, olha, amor,
Se acontecer alguma coisa, essa pasta você tem que salvar. Essa pasta tem os nossos documentos numa parte dela e a outra parte tem lembranças. E eu separo aqui, vou pôr, essa aqui são as partes das lembranças que meu marido já enviou para mim ou eu enviei para ele. Tem coisas aqui muito simples. Olha essa aqui, ó, 11/10/2012. Era uma folha de caderno. Meu marido escreveu para mim aqui uma carta tão linda, tão assim, obrigado por me amar e por fazer de mim o homem mais feliz do mundo. Aí você tem que abrir isso, você tem que ter isso. 2012, nós estamos em 2025. Sabe aquela hora que às vezes vocês brigaram e algumas palavras foram ditas, palavras que trazem no seu coração assim, nossa, estou fazendo tudo errado. Vai lá, volta e fala, não, eu já fiz certo, como que eu posso consertar? O trazer a memória, reativar as memórias, ela te faz também ver o que você fazia certo e às vezes você não está fazendo da mesma forma. Então, ela é uma puxada de orelha para volte para para aquilo que você fazia de certo. E por que eu me apaixonei? Eu vivo, às vezes, e não é nem pelo, estou passando problemas, tenho que lembrar. Não, eu trago a memória até para aumentar mais o desejo. Por que eu me apaixonei por ele? Gente, eu amo contar essa história, não vou contar agora, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar longo demais. Mas é lembrar por que eu me apaixonei. Você não se apaixonou porque era o que tinha. Gente, se foi assim, coloca aí para mim. Comenta aí, porque não é possível. A gente se apaixona porque existe algo que sobressai. E é isso que a gente tem que lembrar. O que Deus já construiu entre nós vale a pena ser lembrado. Aquilo que é bom, aquilo que você já viveu, vale a pena ser lembrado. O amor, ele não acaba, ele adormece quando a memória é dominada pelas dores. Então, quero te ativar, te incentivar, não deixe que as dores domine a sua memória, domine o seu relacionamento. Eu vou esquecer tudo que foi de ruim. Se você perdoou, você tá com a pessoa, esquecer você não vai, definitivamente não, porque senão você vai estar tendo uma doença. Uma vez a gente foi no encontro de casais e tinha um casal que a mulher tinha tido, ela teve uma queda no banheiro e teve uma amnésia. Só que a amnésia dela foi até, tudo que ela viveu até os 10 anos de idade, ela lembrava. O restante ela não lembrava que ela tinha estudado o ensino médio, formado na faculdade, ela não lembrava que ela tinha casado, ela não lembrava que ela tinha filhos. Gente, é uma coisa muito engraçada. É engraçado eles contando, mas eu não desejo isso para ninguém, foi o que eles falaram. Porque você tem que reconstruir tudo. E o que a gente viveu, isso que a gente já viveu, é a base para a gente estar onde estamos hoje. Então não dá para você falar, quero apagar tudo. Isso não faz sentido. Você não seria quem você é hoje se você não tivesse tido experiências. Isso que eu estou ensinando para você é uma experiência, como você tem uma experiência na sua alma de trazer aquilo que faz sentido para restaurar o seu casamento. Então, aquilo que você alimenta na memória fortalece no seu espírito. Anota. Se você não anotou, anota. Aquilo que você alimenta na memória fortalece no espírito. E aprendendo com a Bíblia, eu já falei, se você não viu o vídeo anterior, que eu falo sobre a questão de traumas que atrapalham o relacionamento conjugal, principalmente naquela hora lá do vamos ver, eu falei sobre uma ferramenta muito poderosa de você colocar 6 coisas boas. Isso também pode se aplicar para quando você começa a colocar muita lembrança ruim. Na sua fala você só está falando que é ruim. Você começa a aplicar trazendo coisas boas. Então assiste o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, assista lá. É com base no que está escrito em Filipenses 4:8. Faz muito sentido você colocar no lugar de algo que foi ruim, de algo que você falou que foi ruim ou pensou, colocar 6 coisas boas. De novo, até coloquei aqui, porque como eu escrevi, aquilo que você alimenta na memória, você fortalece no espírito. Então, coloque na sua memória o que traz esperança. Tira as mágoas. Isso também é um processo para você viver genuinamente o perdão.
Porque o perdão, ele não é para quem você dá, é para você. Sabe, quando você liberta alguém, liberta essas mágoas, liberta essa mania de sempre estar falando do que foi ruim. Às vezes você não fala com a pessoa, porque seria até melhor você falar com seu cônjuge, falar com seu marido e quebrar o pau, brigar e resolver aquilo ali, mas fica na indiferença. Não fala com a pessoa, mas fala com todo mundo que está ao redor. E ainda acaba influenciando de forma negativa outras pessoas, porque o seu testemunho ele está corrompido pela mágoa. Então, lembra disso, seja ativado por trazer à memória o que traz esperança, a memória que cura. E se fez sentido para você até agora, eu te peço muito, entra no nosso grupo Chamadas para Edificar, receba conteúdos ali semanais sobre esse tema de casamento e compartilhe esse vídeo com alguém. Muito obrigada por ter estado até aqui, que Deus abençoe você e compartilhe esse vídeo. Muito obrigada. Até mais.